Olá, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Chegou a primavera, né, os tempos melhores e tal. Vamos ter aí uma primavera um pouco chuvosa, mas de qualquer maneira é a primavera, aquele tempo temperado, temperatura agradável. E, enfim, estamos nos aproximando já do final de 2019. Enquanto isso, vamos então ao nosso espaço aqui no Economia e Desenvolvimento destinado a saber, né, contar um pouquinho sobre contabilidade, no espaço Conversando sobre Contabilidade. E nesse espaço, meu amigo Vilmar, estamos recebendo nosso Giovanni D'Agostini. Colorado. Muito bem, mais uma vez, uma enorme satisfação, uma honra participar dessa mesa. Nós que nos sentimos honrados, né? Com certeza. Aprender aqui com o Giovanni. Giovanni, como é que estão as coisas? Tudo bem aí na área da contabilidade? Fim do ano aumenta o serviço também de vocês ou não? Sim, no fim do ano aumenta o serviço porque é época de fazer os fechamentos. Acertar as contas, né? Fazer as conciliações finais, prestar aquelas contas anuais para o governo e também para os conselhos de administração. O nosso sócio maior, né? Nosso sócio maior, tu sabe quem é, né? O nosso sócio maior é o governo, certamente. A empresa pode não ter lucro, que mesmo assim o governo vai abocanhar parte das rendas, inclusive das despesas das empresas, é base de cálculo de alguns impostos. Tu está falando dessa coisa, e essa semana eu estava lendo continuei lendo um livro que é uma enciclopédia chamado Capitalismo, Socialismo e Democracia, de um grande economista chamado Joseph Schumpeter, e ele estava falando exatamente isso. Na questão da livre iniciativa e tal, e ele dizendo, o Schumpeter lá da primeira metade do século passado, dizendo que o grande problema das empresas é essa questão tributária, que indo bem ou indo mal, ela tem que garantir a parte do leão, a parte do governo, né? Quer dizer, ele achava uma grande injustiça isso, e por isso que ele defendia a livre iniciativa e, de certa forma, uma menos atuação, digamos assim, autofágica do governo sobre a economia, sobre as empresas. Mas qual é a novidade hoje? Hoje eu pretendo falar sobre a tributação das incorporações imobiliárias. Opa, e aqui temos um incorporador, ou não? Tu não é? Tu não está nessa área ainda? Ainda não, eu estou trabalhando na área de manutenção. Manutenção. Mas chegando devagarinho, pelas beiras, né? Está indo pelas beiras. Quem sabe um dia nós chegamos lá, né, Silvio? E aí, qual é a questão que tu tens para ele nessa área aí? Pois olha, o Giovanni traz um assunto extremamente importante, até porque essa parte imobiliária é uma parte que faz assim, a economia aquecer e crescer. Não é? Isso é cíclico, tem altos e baixos, mas eu acho que nós estamos retomando esse aquecimento. E aí vem muitas dúvidas na área da tributação, principalmente no que diz respeito não só à compra de imóveis, não é? Mas em relação à parte de transferências, de trocas, de áreas dadas em troca de imóveis, quando o construtor vai lá, faz uma incorporação e ele devolve para o proprietário do terreno em área construída, tudo isso envolve tributação. Como foi dito aqui no início do programa, o governo está aí, a parte dele é implacável, não tem jeito, né? É sobre isso, então, que eu acho que é o tema importante de hoje, né, Giovanni? É assim. Recentemente eu recebi um telefonema de um empresário. Agora a economia está começando a dar sinais de melhora, não é? Então, quando a economia começa a dar sinais de melhora, a atividade da construção civil, ele, via de regra, segue junto a abertura dos novos negócios. E eu recebi esse telefonema e esse cliente me trouxe algumas dúvidas por parte dele, especialmente no tocante à área de tributação. Quando que é o reconhecimento da receita? A permuta, tributa-se a permuta, não é? É importante destacar de início que os bens imóveis são considerados bens de raiz, né? É um bem de alto valor, é um bem nobre, né? que ele se incorpora à própria terra, ao próprio terreno, e pelo fato de ter alto valor, toca muito a área de tributação. E toca muito uma relação do contribuinte e o fisco relacionada à capacidade contributiva. Então, vamos imaginar que o senhor é um empresário e incorporou lá um imóvel, construiu uma casa, e vamos imaginar que o senhor colocou à venda a casa uma casa de alto padrão,
por R$1 milhão. Então, uma casa de alto padrão, R$1 milhão, e um comprador foi lhe adquirir a casa por R$1 milhão. Só que é normal nos negócios imobiliários que o sujeito não tenha dinheiro para pagar à vista, para pagar numa única tacada esse R$1 milhão. Como lidar com a área de tributação se eu não vou lhe pagar numa única tacada esse R$1 milhão, por uma questão normal, habitual dos negócios, não é? Como fica a área de tributação? Bueno, a Receita Federal vem prestando esclarecimentos de que quando a gente contrata a compra e a venda da casa, independentemente do senhor, da sua empresa ter recebido R$1 milhão, o senhor tem que pagar a tributação de R$1 milhão. Então, obviamente, o senhor não vai ter, a sua empresa não vai ter recurso para pagar os impostos sobre uma venda que não foi recebida ainda. Isso consta, se os senhores tiverem interesse, na solução de consulta da Receita Federal número 5008 de 2016. Nessa solução de consulta, a Receita Federal esclarece que se a empresa resolve apurar a contabilidade pelo regime de competência, tem que tributar, nesse nosso exemplo, R$1 milhão pelo contrato de compra e venda e não pelo recebimento do valor da venda dessa unidade imobiliária. Pois bem, ocorre, senhores, que a jurisprudência vem entendendo diferente da Receita Federal. Então, se os senhores tiverem interesse, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, através da apelação número 502.006689 de 2014, esclareceu que o vendedor do imóvel paga o tributo na medida em que o valor for sendo recebido. Né? Em prestígio, obviamente, ao princípio da capacidade contributiva e também em prestígio a uma lei que parece que está sendo esquecida pelo fisco, que é a Lei 8.981, no artigo 30. Complementando, então, a resposta do seu questionamento acerca da permuta. A Receita Federal, ao ser indagada sobre a permuta, a Receita Federal ela vem dizendo que permuta se equipara à operação de compra e venda. Então, para a Receita Federal, na operação de permuta, há tributação. Se os senhores tiverem curiosidade, entrem no Google e digitem lá, parecer normativo COSIT número 9 de 2014. Nesse parecer normativo da Receita Federal, há informação do fisco de que sobre a permuta haveria tributação. Todavia, a jurisprudência também vem sendo uníssona no sentido de que permuta não agrega patrimônio para quem vende, para quem troca, para quem vende, no caso, para quem troca, não é? Então, no recurso especial 1710.891, né, o STJ definiu que nas operações de permuta, que o que é permuta é a troca de ativos, não há incidência de tributação federal. É um escambo, né? Lá nos primórdios é um escambo, uma troca de... A não ser sobre a diferença, né, Giovanni? Vamos dizer assim, o imóvel, a casa que tu citaste como exemplo, valia R$1 milhão. Mas a pessoa que está comprando essa casa, ela deu um apartamento no valor de R$400 mil. Então, sobre este valor dos R$400 mil, não haveria a tributação, porque, na verdade, não estaria havendo uma variação patrimonial, seria só sobre os 600. Não sei se foi esse, mais ou menos, o entendimento que eu tive. Porque no caso do exemplo inicial, a permuta entre imóveis e tal, vamos imaginar diferente agora, vamos imaginar 500 a 500. Eu tenho um imóvel por 500 mil, mas me interesso por outro de mesmo valor e encontrei um camarada que se interessa pelo meu. Então vamos trocar no taco a taco. 500 por 500. Como é que ficaria essa situação? Uma vez que não há variação patrimonial, uma vez que simplesmente ficou o mesmo legado. Mesmo valor. Na permuta pura está definido pelos tribunais de que não há tributação. Perfeito. Porque a permuta não acrescenta patrimônio em ambas as pessoas, é mera troca de ativos. No entanto, se eu trocar contigo um imóvel, só que o teu imóvel vale mais e eu lhe der a torna, que é a parcela em dinheiro, se eu lhe der o complemento em dinheiro, aí sobre o complemento há tributação. Claro, aí é diferente, né?
Aí é diferente. Quando começa esses assuntos aí de tributação, começa o telefone a tocar, né? O telespectador É fazendo claro, a pergunta. o cara começa a dizer, vou entrar lá porque eu tenho um palpite para dar, tem uma sugestão. Mas eu acho que uma coisa esclarecedora, isso é importante, né? Porque nem sempre a gente tem a oportunidade, Giovanni e Vilmar, de ter um programa que, nesta área de contabilidade, que é fundamental, todos nós temos envolvimento com a contabilidade, né? Queira ou não queira. E nós temos que ter. Porque a contabilidade realmente é a questão da quantificação, a regularização das nossas vidas do ponto de vista econômico, né? A quantificação disso e a sua relação com o fisco. Eu acho que está bem esclarecido isso, né, Giovanni? Essa questão. Até para evitar essa. Porque tem que ser bem esclarecido e está muito bem postada essa jurisprudência. O que as pessoas fazem, na verdade? Elas acabam pagando um valor maior, mas declarando um valor menor para fugir dessa tributação. Que é uma ilegalidade e não se recomenda, né? O ideal é fazer um planejamento tributário, né? Se for o caso, buscar profissionais capacitados para fazer a coisa certa, fazer uma economia fiscal, mas dentro de acordo com as regras legais, né? Busca um contador. Busca um contador, é verdade. É verdade. Na verdade é o seguinte, isso aí ressuscita a questão toda, né? Que é da racionalidade econômica. Quer dizer, acho que tem que ter racionalidade na questão tributária, saber o que pode, o que não pode, né? Do ponto de vista de que não seja penalizado o contribuinte sem que ele tenha, né? Contribuído para isso. Então, essa é a questão da justiça fiscal, não é mesmo? Giovanni, obrigado pela tua presença aqui. Sucesso para o teu time. Muito obrigado, saudações. Então tá, neste espaço, conversando sobre contabilidade. Olá, se bem observada, a ética cristã é santificadora do sucesso. No protestantismo, então, ela se expressou em todos os seus limites. Foi dessa forma que Lutero influiu países que despontaram no desenvolvimento econômico e social e deram condições de vida digna a seus povos. Essa ética está fundada no trabalho e na família. São esses os dois pilares que, enfim, constituem uma vida cristã decente e saudável. O trabalho é, antes de tudo, um dom de Deus. Por isso se afirma tratar-se de um propósito divino que nos faz realmente filhos do Criador. Pela fé, sustentamos uma perspectiva de vida saudável porque a fé é racional. Ela vem da mente, não do coração, que é pura emoção. Pense nisso e tenha uma semana abençoada. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Meu amigo Silvio, um grande abraço. Nós vamos falar hoje de novo no Estado mínimo, porque eu acredito que essa discussão ela vai pautar as mudanças que nós vamos ter no Brasil daqui para frente. E eu acredito que nós devemos, como Estado, dar atenção à saúde, à educação e à segurança, não é? Então, estes órgãos, eles devem estar com o governo, com a sociedade, não é? A sociedade tem que estar pagando por eles. Agora, os outros, eles devem, na verdade, estar servindo a sociedade de uma outra forma. Eles devem estar privatizados, não é? Devem ter regras para poder, de repente, limitar aquilo que fazem as empresas privadas, mas eles devem estar sendo geridos pelas empresas privadas. Aí você vai ter uma folha funcional pequena,
você vai ter poucos gastos por parte do Estado e você vai ter um serviço melhor por parte do Estado, aquilo que o Estado está oferecendo para o cidadão. O que está acontecendo hoje? Eu não gosto, por exemplo, dessa atitude do Marquesan de não querer fazer o serviço da saúde. Aliás, não é o Marquesan. Os outros prefeitos já faziam também a mesma coisa. Saúde vai privatizando tudo. E aí o pessoal vai roubando lá do outro lado, não é? Não, saúde é alguma coisa que tem que ser do Estado, não é? A educação tem que ser do Estado. Os professores têm que ser bem pagos, as escolas têm que estar bem, para que, de repente, todas as crianças possam ter as mesmas oportunidades. E a segurança, é claro, não é? Os militares têm que estar na mão também do Estado. Agora, quem é que não quer a privatização, por exemplo, do Banrisul? Os funcionários do Banrisul, porque, afinal de contas, eles estão muito bem, vivem uma vida bem melhor, não é? Agora, a sociedade seria afetada se o Banrisul fosse privatizado? O governador tentou privatizar, ou pelo menos tentou vender mais ações e não conseguiu, não é? Mas deveria. Eu acho que deve continuar tentando, porque eu acho que órgãos assim como o Banrisul não tem que estar aqui no Estado fazendo com que a folha do Estado seja cada vez maior, não é? Mas eu acho que nós estamos caminhando para lá. Eu acho que o presidente Bolsonaro já estabelece regras muito importantes para que nós possamos realmente caminhar para lá, para uma espécie de Estado mínimo, quando o Estado vai estar gerindo as coisas que são realmente principais, não é? Segurança pública, educação, não é? Porque isso não pode faltar nunca, e saúde, porque sem saúde ninguém sobrevive. Então, estamos caminhando para lá? É o Estado mínimo, é isso que vai, na verdade, pautar as nossas discussões. Falo aqui em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, meu caro Vilmar, estamos recebendo o nosso comentarista aqui, né, Tchê? O Zé Henrique e trouxe, então, o sócio da PH3 Solutions, o Jefferson. O Jefferson, pois é. Obrigado pela presença de vocês, meu caro. Está aqui pertinho, aqui agora. Cumprimentos ao amigo. Como é que foi a semana? Foi ótima. Tá corrida, né, Tchê? Tá corrida. Pra mim, mais ainda, porque eu corro mesmo, né? Tá corrida mesmo. Por isso que ele é magrinho, né? Corre mesmo. Olha, um exemplo para todos nós aí. Nem corredor, como eu já fui um tempo atrás, aí é tão magrinho, tão aparelhado como ele, né? Não, ele correu tanto quanto o Inter ontem contra o Flamengo. Foi feia a coisa, né? Mas também aqui, ó, Nem vou falar disso. Tu correr com o urubuzado atrás de ti não é fácil. Os urubus correm, os urubus voam, né, Tchê? Então tem que se cuidar. Aliás, cuidado que nós temos que ter na semana que vem. Nós estamos gravando aqui na quinta-feira, um dia posterior ao jogo do Inter lá contra o Flamengo, né? Aliás, um jogo heróico do Inter, só que segurou o Flamengo com 9, enfim. De qualquer maneira, Luiz Henrique, me diz uma coisa. Na verdade, o síndico, ele precisa ter umas certas habilidades, certas qualificações para poder exercer bem o seu trabalho, né? Hoje o síndico, tem prédios que são uma verdadeira cidades, né? Muita complexidade. Tem um complexo cheio enfim, muitas pessoas, é difícil administrar recursos humanos. Equipamentos, segurança. Então, toda essa complexidade exige também que algumas características sejam incorporadas pelo síndico, é verdade? Sem dúvida nenhuma. Os meus comentários que eu tenho feito aqui, eu tenho recebido bastante e-mails e sugestões, né, das pessoas. É um tema que é super interessante e que por algum tempo as pessoas não davam tanta bola, assim, né, para esse assunto, né? Embora todo mundo mora em condomínios, a maioria das pessoas, né, as pessoas não davam tanta importância para isso. Então, para ser um síndico hoje e atingir uma performance de gestão eficiente, saudável, sim, tem várias características que são imprescindíveis para ter, né, para estar nessa qualidade de síndico. Fora paciência, bom humor, resiliência, né? Tem que ter conhecimento técnico. Empatia, sem dúvida nenhuma. Tem que ter muito conhecimento técnico também, né? Os condomínios são empresas que giram bastante dinheiro. Tem um dado super importante. Em 2016, na cidade de São Paulo, os condomínios movimentaram mais dinheiro do que a arrecadação, do que a receita do IPTU da cidade de São Paulo. Então, só para vocês terem uma ideia do tamanho que é esse negócio. Então, sim, requer muita habilidade
psicológica e também habilidade técnica, né? Que é conhecimento mesmo. Tem que se profissionalizar de alguma forma, tem que procurar cursos, tem que procurar leitura, tem que procurar se desenvolver para conseguir ter uma gestão bacana, né? E conseguir entregar resultado lá. É o que nós falamos, né, Vilmar? Na verdade, e eles, claro, têm conhecimento, são empresários também como tu, mas a necessidade das pessoas se capacitarem para fazer qualquer coisa. Hoje, os empregos, eu já nem falo em empregos, eu falo em as oportunidades de trabalho. Porque emprego, como na minha geração, por exemplo, não é o caso de vocês que são guris, mas na minha geração, na nossa geração, né, Vilmar? O emprego era aquilo assim, um cara que ia trabalhar, tinha carteira assinada, um patrão, uma empresa, um lugar para trabalhar. Hoje não, hoje você tem a oportunidade de fazer um trabalho, né, de ser um autônomo, né, e isso exige o quê? A capacitação, que é o que está falando inclusive no síndico. Exatamente, a especialização era muito comum, Jefferson, na nossa geração. A gente chegava numa empresa, o que tu sabe fazer? Eu sei fazer de tudo. Hoje não tem mais disso, hoje a pessoa tem que ser especializada. E aí entrou justamente o síndico profissional neste viés, afinal de contas, nesse nicho tão importante da complexidade que traz um condomínio, né? E na verdade é o seguinte, a questão ela exige não só a capacitação, mas a responsabilidade. Por exemplo, a questão da previsão orçamentária. Como tu falaste, Zé Henrique, quer dizer, em São Paulo, os condomínios, eles movimentam mais do que a arrecadação municipal de IPTU. Quer dizer, isso é fantástico. E aqui também, naturalmente, as coisas proporcionalmente se dão dessa maneira. Mas, Jefferson, qual é a importância da previsão orçamentária na gestão de um condomínio para que o síndico possa fazer com que o seu trabalho seja eficiente e traga resultados? A previsão orçamentária ela é fundamental hoje na gestão do condomínio, né? O condomínio hoje ele é como se fosse, sempre foi uma empresa, né? Ou o nosso orçamento familiar lá. E tem que ser tratado assim, né? Claro. Então, embora seja uma entidade que não tenha fins lucrativos, o condomínio ele tem as suas receitas e suas despesas. E o que a gente precisa sempre procurar como profissional à frente do condomínio é o equilíbrio dessa gestão financeira, dessa microempresa que é o condomínio. Me chamou a atenção uma coisa, porque antes essa parte de orçamento, Jefferson, era dedicado exclusivamente às imobiliárias. As imobiliárias é que faziam esse planejamento. Hoje o síndico profissional também está entrando nesse planejamento, então? Com certeza, né? Na verdade, a competência da previsão orçamentária ela é do síndico. É do síndico. O síndico, pelo Código Civil, é responsável por fazer a previsão orçamentária. Muitas vezes o que a gente faz é terceirizar essa responsabilidade para a imobiliária. A imobiliária ela é uma auxiliar de administração. Sim. Mas quem deve estar à frente do condomínio, conhecendo o dia a dia, sabendo quais são as particularidades do condomínio é o síndico. Então, ele tem a capacidade de provisionar o que vai acontecer. Assim como nós ganhamos nosso salário, né, os nossos proventos todos os meses, e precisamos saber quanto que a gente pode gastar dentro dos orçamentos familiares, o condomínio é a mesma coisa. Claro. Nós precisamos definir mais ou menos qual vai ser a previsão para os próximos 12 meses e em cima dessa previsão que nós vamos ter a capacidade de fazer ou não uma gestão eficiente do condomínio. Hoje, inclusive, a previsão orçamentária ela acaba sendo um norte de avaliação da performance do síndico. Sim. Claro. Seja ele morador ou profissional. Por que isso? Se você tem muito dinheiro sobrando no condomínio, ou se você tem pouco dinheiro, né, se falta dinheiro, se você tem uma conta negativa, você acaba tendo uma má gestão financeira daquele condomínio. Tem um reflexo direto, inclusive, na atuação do ponto de vista prática, né, da manutenção do prédio, serviços, qualidade. Uma previsão orçamentária que é superavitária ou deficitária, o erro é matemático, né? O erro é o mesmo, né? A diferença é que quando ela é superavitária, teoricamente o condomínio não tem prejuízo, né? Do que quando ela é deficitária. Mas como tu disseste, não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo. Não, e comprova erro, né? Se a tua previsão... Porque assim, é muito fácil jogar uma previsão orçamentária lá para cima. Não, tá sobrando dinheiro, vamos fazer saldo de caixa. Mas tá errado, porque condomínios não foram feitos para dar lucro. Inclusive condomínios que alocam valores significativos em contas bancárias ou juntas imobiliárias, isso é objeto de muita discussão nas assembleias. Mas o que a gente vai fazer com esse dinheiro? Tem 300 mil reais na conta do condomínio. Ou a gente divide, né, para cada um pagar, botar em dia as suas continhas lá,
Porque assim não tem, né, condomínios que, mas a gente precisa por uma emergência e tal, mas às vezes o condomínio está tão bem que vai ficar 2 ou 3 anos sem necessariamente precisar de um Agora de um desculpe reforço. que esse telefone aqui, esse é o telespectador, viu, Jefferson, querendo saber novidades aí. Ele não soube ainda desligar o telefone, é novo, né? Ele exatamente. quer mostrar isso, o Eu estou telefone novo, precisando aprender com a técnica moderna, como... Deixa silencioso. Mas, pessoal, uma coisa interessante que eles estão colocando aqui, que eu já fui síndico. Há muitos anos eu não sou, entende? Então, já fiquei totalmente fora e desatualizado. Na minha época, o síndico, praticamente, ele era um camarada que ia lá cuidar da bomba de recalque, não tinha tanta parafernália quanto tem hoje. E o orçamento, quem é que se preocupava com, tem que fazer chamada de capital porque tem uma pintura de fachada ou coisa assim. Agora é o síndico profissional que se ocupa de tudo isso. Claro. Isso é importante porque a questão da valorização do síndico profissional. Porque, olha, veja bem, hoje o edifício não é só valor, o edifício é uma complexidade. Tem toda a questão de segurança, é o patrimônio, né? CFTV, sistema de incêndio, bomba de recalque d'água e por aí vai. Então o síndico está entrando nessa área... Cada vez mais na área de gestão. Cada vez mais na área de gestão. Na verdade, infelizmente, o síndico ainda é muito confundido com o zelador, com o cara que tem que ir lá apertar a bomba, apertar o parafuso. Trocar a chave lá para trocar o motor. Não é. Um bom síndico hoje, na verdade, ele é o camarada que antecipa, que faz a gestão disso tudo. Né? O bom síndico é aquele que não é lembrado quando o problema acontece, porque o problema não vai acontecer. Né? Zé Henrique, a PH3 Solution, então, ela está bem distribuída nessa situação técnica, gestão, etc. Está bem... Então, Vilmar, nós já de alguns anos para cá, a gente tem investido bastante em gestão mesmo, né? Não só isso, como o Jefferson falou, né? O síndico não foi feito para apertar parafuso, tampouco ir lá ver se uma bomba de recalque funciona ou não. A gente tem investido bastante em gestão, a gente sabe separar muito bem o que é gestão administrativa e financeira do que é gestão operacional. E tem os cursos também, desculpa interromper, mas tem os cursos também que a PH3 proporciona. Isso, né? A gente está fazendo uma certificação interna agora, que é a PH3 School, né, um projeto nosso super bacana, que agora é interno para a nossa equipe, mas possivelmente a gente também vai começar a comercializar isso de alguma forma. Que legal. O mercado precisa disso, né? É uma necessidade do mercado. Tem curso à vista agora? Mais para o final do ano, sim. A gente não tem datas prontas ainda, mas mais para o final do ano. O pessoal entra no site de você, né? Isso, entra no nosso site, lá tem todas as informações. Então, olha, eu acho importante isso, né, Vilmar? Muito importante. E esse é o objetivo do programa, quer dizer, é trazer essas informações, porque elas dizem respeito diretamente ao nosso dia a dia, nosso cotidiano dentro das nossas casas, né? Quer dizer, nós temos um patrimônio e vai ter um sujeito lá que vai ser o responsável por fazer com que esse patrimônio se mantenha valorizado e até se valorize mais. E fará isso à medida em que ele tiver esse conhecimento, essa apuração técnica, essa qualificação que a empresa como o PH3, né, fornece a todos vocês. Então eu sugiro aí, entra no site da PH3 e faça esse curso, porque eu como moro em edifício também, a gente, graças a Deus, tem uma sucessão de síndicos lá que foram eficientes, até porque fizeram essa qualificação na PH3. Então realmente eu desejo que vocês também tenham esse destino aí. Obrigado, Jefferson, pela tua participação, meu mestre. Obrigado, querido. Um grande abraço, boa semana. Parabéns, Obrigado. Obrigado. Bom trabalho. Um rápido intervalo e o nosso Economia e Desenvolvimento volta já já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição.
Muito bem, nossa economia e desenvolvimento desta semana, Vilmar Govinati, temos tido essa semana uma sorte grande, né, de trazer grandes convidados aqui, pessoas de qualidade, né, de qualificação também, e representatividade na sociedade. Exatamente. Como é o caso do Carlos Biderman. Carlinhos, que prazer em tê-lo aqui, né? Eu, quando falo com o Biderman, eu sempre pergunto pelo pai, do Anton Karl Biderman, que eu conheci há muitos anos atrás, no começo da década de 70, viu, Carlinhos? E o Biderman sempre foi um líder empresarial do Rio Grande do Sul, ainda é hoje uma figura muito querida, uma voz muito ouvida, né? E ele, como presidente da Federação, ele era um camarada que sabia, assim, agregar valor para a entidade e tal, e os associados, enfim. Realmente foi são figuras extraordinárias que fizeram parte da história do Rio Grande do Sul. Então, parabéns ao Carlinhos pelo teu pai, né? Muito obrigado, Silvio. Obrigado pelos elogios iniciais, talvez certamente imerecidos. A gente conhece, né? Totalmente merecidos. Carlinhos, tem tantos assuntos para conversar contigo, né? E, naturalmente, esta semana, nós estamos gravando aqui nesta quinta-feira, dia 26, né? 26, né? Hoje é 26. 26. E nós tivemos nessa semana a participação do presidente Jair Bolsonaro na ONU. Eu achei particularmente que o Bolsonaro fez aquilo que tinha que fazer. Mostrar que o Brasil tem dono e que nós somos responsáveis também por aquilo que temos de corresponsabilidade com a humanidade, que é a questão principalmente da preservação da floresta amazônica e de nossos valores e da manutenção da nossa soberania. Qual foi a tua opinião? Qual é a tua opinião, Carlinhos? Olha, Silvio, acho que tu tirasse, nós não falamos sobre isso antes do programa, mas tirasse daqui o que eu ia dizer, né? Eu fico impressionado, Silvio, como as interpretações que são dadas aos fatos variam de uma forma tão grande, né? Porque se a gente olhar a forma como foi interpretado por alguns veículos, por os veículos de comunicação, o pronunciamento do presidente Bolsonaro... É a grande mídia, né? A variação é enorme sobre as interpretações que são dadas. Eu não ouvi o discurso todo, confesso que não ouvi todo, vi boa parte dele, vi a repercussão na mídia, depois fui ver, enfim, partes importantes do discurso dele, mas eu achei um discurso adequado, de acordo com o perfil dele, e transmitiu o recado que tinha que transmitir. Ele disse a verdade. Isso é um fato, né, Silvio? A verdade incomoda. Claro. Então, a sociedade está muito acostumada com a distorção dos fatos para dar uma interpretação politicamente correta. Tem horror desse termo, mas essa é a sensação. Então, se não dá alguma coisa como dentro do politicamente correto, entendido por alguns como tal, passa a ser criticado. Então, a verdade incomoda o politicamente correto, porque a verdade é nua e crua, é o fato como ele é. E eu acho que, sem grandes nacionalismos, né, mas eu acho que ressaltar nesse momento onde, vamos dizer assim, a soberania brasileira foi, de uma certa forma, atacada por quem não tem respeito com os seus próprios países, né? Se a gente olhar a história de França e Alemanha, poxa, o que eles estão falando do Brasil? Pelo amor de Deus, né? Vamos olhar o passado, e não é tão longo, né? Vamos olhar 60, 70 anos para trás, o que aconteceu na Europa, o que aconteceu com a França e com a Alemanha. Então, vamos com calma, né? E o Brasil tem tido responsabilidade no trato dessas coisas. Eu acho que se houve algum dano, vamos dizer assim, no passado, certamente houve. Há alguns fatos, evidentemente, que não deveriam acontecer. As queimadas existem. Não foram criadas no governo Bolsonaro? Não, obviamente que não. E esse ano há uma situação diferente, de uma seca um pouco maior, e essa é uma época em que isso acontece. Então, eu acho que desmistificar alguns mitos que se transformam em verdade foi extremamente importante. E eu acho que a posição dele foi muito adequada. Demagógica em alguns momentos, levar o índio para lá, esse tipo de coisa. Mas eu acho que foi muito adequado o posicionamento e precisava um posicionamento forte e firme que resgatasse os valores nacionais perante a comunidade internacional e de forma nenhuma se ajoelhar, se acovardar perante críticas, perante ameaças feitas por quem quer que seja. Então, nisso o presidente é muito hábil, ele tem sido, vamos dizer assim, inábil em muitas outras circunstâncias. Eu acho que um pouco dessa dificuldade de entendimento das coisas que estão acontecendo no governo Bolsonaro por culpa dele, por ele muitas vezes ter arroubos, enfim, de ataques aqui ou ali, as situações aqui ou lá. Ele fala coisas que eu acho que não deveria falar, mas essa é a minha opinião. Mas, de uma certa forma, de uma forma geral, eu acho que o andamento do governo Bolsonaro está absolutamente dentro do esperado e os resultados estão acontecendo. Já há uma reversão na curva de emprego, já a lei da liberdade econômica, uma lei extraordinária, que se não tem um impacto enorme, ele inverte a curva do processo e muda o rumo das coisas.
Está aí a questão da mudança da Previdência, a questão da justiça. Puxa, a criminalidade caiu barbaramente no Brasil. Pode se criticar o que quiser, o assassinato lamentável daquela menina no Rio de Janeiro, mas a criminalidade está caindo. E por uma ação mais efetiva da polícia. No Rio Grande do Sul isso é um fato. Em São Paulo é um fato. Circulava em São Paulo essa semana, poxa, as pessoas dizendo que São Paulo é uma das cidades mais seguras do mundo. E uns 10 anos atrás, São Paulo era um caos. A gente tinha que andar segurado na carteira, deixava celular, deixava computador no aeroporto para não circular de táxi, porque o táxi era assaltado. Hoje não acontece mais. Isso incomoda muita gente, né? Poxa vida, então, as coisas estão acontecendo, as coisas estão melhorando. E isso vai ser reconhecido. Desculpe se eu estou me estendendo, talvez um pouco entusiasmado. Essa análise é ótima. É o que a gente quer ouvir, cara. Mas eu acho que as coisas estão acontecendo e é importante que haja, vamos dizer assim, esse processo inicial sempre é lento e o resultado vão surgir inexoravelmente, como disse Paulo Guedes, em 3, 4 anos nós vamos estar numa outra, o Brasil vai estar numa outra situação. Com certeza. Agora, colocaste uma situação bem interessante, porque Jair Bolsonaro, a gente conhece ele de tempos do parlamento, lá onde ele sempre disse, não sei se disse o que pensou o que eu disse sem pensar, enfim, mas a forma dele dizer sempre foi essa aí. Agora, o que se põe é o seguinte, Carlos, nós temos uma situação que eu acho que é unânime, ele falou o que tinha que ser falado. Aí o que acontece? Alguns meios de comunicação dizem que ele foi agressivo, outros meios de comunicação não falam que ele usou esse tom de agressividade. Foi firme. Então, na tua opinião, agora vamos fazer um paralelo, inclusive assim, teve aquela menina sueca lá, a Greta, né, que fez aquele discurso emocionante, etc e tal, que eu, quando vi o discurso, eu achei estranho, não quis falar nada, tá? Até participei, eu acho que estavam juntos, Silvio, no programa do nosso amigo José Silvas, e eu não quis falar, porque afinal de contas, uma menina de 16 anos, eu não vou dizer que ela foi, né, depois no outro dia todo mundo. Afinal, na tua opinião, independente do que nós tenhamos aqui de consenso que ele falou, que tinha que ser falado, mas ele foi ou não foi agressivo? Eu acho que não, quer dizer, pode-se entender que em determinados momentos sim, mas esse é o estilo dele, ele não vai mudar o estilo dele. Assim como a Dilma fala em estocar vento, ele fala, ele tem a posição dele. E às vezes ele é duro em relação às situações, talvez não seja um político nesse aspecto de dourar a pílula, ele não faz isso, ele fala a verdade como tem que ser dita. E ele teve sucesso, ele tem sucesso na carreira dele falando assim. E eu acho que ele deve ter um bom retorno até de assessoria e tal, que deve dar respaldo para ele se portar dessa forma, porque não é de graça que ele fala as coisas que ele fala e da forma como ele fala. Então, eu não falaria daquela forma, jamais. Eu não... Porque não é o teu estilo. Acho que um estadista não é teu estilo, claro. tem estilo diferente, tá certo? Mas ele, assim como o Trump, tem um estilo próprio. E é difícil tirar a pessoa da sua zona de conforto, onde ele se sente confortável, sendo claro, sendo, enfim, taxativo nas afirmações, e muitas vezes pode ser entendido por A, B ou C, especialmente daqueles que não gostam, com uma agressividade. Que deu uma reviravolta, né? O discurso dele deu uma reviravolta total nessas aberturas da ONU, que sempre foram, não é, do Brasil. E isso aí, Carlos, da tua opinião, nessa reviravolta que deu, vai trazer benefícios para o Brasil do ponto de vista econômico? É muito difícil dizer, mas eu tenho a impressão que sim. Eu acho que, infelizmente, essa questão do politicamente correto, enfim, está tão avançada que as empresas estão se comportando um pouco dessa forma, especialmente no sentido que envolve responsabilidade social. Acho que esse tema passou um pouco do ponto, tá certo? Daquilo que as empresas devem fazer com seus cuidados naturais, com as suas pessoas, com seus produtos, com seus clientes, com seus mercados, isso passou um pouco do ponto. Então, acho que muitas vezes as empresas pretendem fazer mais do que deveriam para ter essa imagem, vamos dizer assim, melhor, imagem pública talvez um pouco melhor. O que não é criticável, mas eu acho que sim, o posicionamento do Brasil sendo claro, sendo objetivo, sendo firme nas questões, fazendo o que tem que fazer em termos de sistema de casa, melhorando a questão de segurança, tendo a proteção em relação ao meio ambiente, como as aproximações, acho que o alinhamento do Brasil com os países ricos é absolutamente fundamental. Não adianta me aliar com a Bolívia, tá certo? Com todo respeito à Bolívia, tem que me aliar com aqueles países que produzem, que geram renda, que enfim que tem mercado consumidor.
E esse elemento do Brasil com a Europa, enfim, foi um avanço extraordinário. Acho que esse assunto não morre, tá certo? Tem fofoca por aí e tal, mas esse assunto acho que segue. O alinhamento com os Estados Unidos acho extremamente importante. Eu acho que o Brasil entra num novo ciclo de relacionamento comercial internacional a partir desse novo posicionamento. E claro que falar que o Brasil teve um período socialista e que isso trouxe um dano irreparável à sociedade brasileira é fato. Falar que o Brasil teve um dano irreparável em relação à corrupção é fato. E tem que dizer. E quanto mais disser, melhor, porque nós temos que estar absolutamente vacinados em relação a isso. Cara, é isso que incomodou muita gente, e sobretudo a mídia, né? Que protege esse socialismo e tal, né? Que tem esse instrumental todo politicamente correto, exatamente para encobrir as nossas feridas. E o Bolsonaro ele foi direto, vamos curar as feridas. Essa questão assim, ó, de dar o tempo resolve, o tempo não resolve. Tu tem que resolver... Eu nunca esqueço, uma vez eu tive um debate com o ex-ministro, claro, naquela época ele era ministro da Agricultura, Delfim Neto, aqui na Federação. Eu acho que até o teu pai era o presidente lá. E um grupo de jornalistas fazia pergunta para ele e ele dizia assim, ministro, o senhor, na minha opinião, o senhor é o responsável pela inflação brasileira. Pai, ele ficou todo assim, mas por quê? Eu ouvi o senhor dizer, eu ouvi uma entrevista sua, o senhor dizendo que nós tínhamos que aprender a conviver com a inflação. Eu acho que a inflação tem que ser combatida e não ter convivência com a inflação. Então, o Bolsonaro é mais ou menos isso aí, quer dizer, ele não quer, tem que conviver com aquilo que é interessante para o país e arredar essas coisas que não fazem bem. Exatamente. Como é a questão socialista, né? Exatamente. Isso envolve, obviamente, a questão da criminalidade. Eu acho que governos irresponsáveis nesse país e muitos parlamentares irresponsáveis promoveram o apoio ou, no mínimo, a proteção à criminalidade. Eu acho que a inversão dessa curva, e a gente vê a melhora que tem os índices de criminalidade no país, eu acho que faz parte do processo. Eu acho que o Brasil tem que realmente, não é impossível eliminar a criminalidade, mas Nova York acabou com a criminalidade prendendo o cara que quebrava a vidraça, não protegendo o cara que quebrava a vidraça, coitadinho. Não, tem que ir para a cadeia. Então, o Brasil passou a adotar essa política. O prefeito Giuliani exatamente. deu uma notícia, não é, inclusive elogiando o Bolsonaro, o prefeito este que acabou com a criminalidade em Nova York. Exatamente. Então, essas coisas só vão ser resolvidas dessa forma. O tráfico de drogas tem que ser combatido sim. Em contrapartida, nós temos, Silvio, uma notícia aí de que nós, como fiadores de um empréstimo do nosso dinheiro para a Venezuela, agora temos que reembolsar o BNDES. Eles não vão pagar o dinheiro que nós emprestamos e nem o que nós fomos avalistas para outras instituições internacionais. Né? Exatamente. Então, a privatização, o avanço da privatização no Brasil é extraordinário. O trabalho que Salim Matar está fazendo é pouco difundido, acho que também não interessa muito, não sei por que divulgar isso, mas as metas que ele colocou para esse ano ele vai ultrapassar em termos de realização de privatizações. E para o ano que vem, o programa é mais intenso ainda. Então, eu acho que o Brasil se livrar dessas estatais todas, olha, o BNDESPar, a quantidade de empresas de participação que ele tem, e eu particularmente trabalho em algumas dessas empresas, são meus clientes, e o processo está evoluindo de venda da participação nessas estatais, não só de controle, mas participações minoritárias. Para gerar caixa para o Estado não tem que ter participação em empresa privada, nem estatal, nem coisa nenhuma, tá certo? Então vamos privatizar esse negócio todo, vamos limpar, gerar recursos para a União, enfim, pagar suas contas, melhorar, diminuir esse déficit público monumental que existe e vamos trabalhar. Eu acho que tudo isso vai melhorar muito o Brasil. Acho que nós vamos ter 4 anos assim de muito sucesso, nós vamos ter um novo Brasil daqui a 4 anos. Se isso vai indicar alguma reeleição, não interessa. O que interessa é que nós vamos ter 4 anos completamente diferentes. E eu só espero que o nosso presidente tenha um pouco mais de cuidado no que ele fala e os arroubos, vamos dizer assim, verborrágicos dele, porque isso realmente prejudica a imagem dele e prejudica a evolução das coisas no próprio Congresso. Com certeza. Então, se ele pudesse ser um pouco mais parcimonioso nas suas falas, que é muito difícil, mas para que as coisas possam andar, para que Paulo Guedes possa trabalhar, que o Moro possa trabalhar, a equipe toda. Tem um ministro da Agricultura espetacular, o ministro do Meio Ambiente, eu acho, Ricardo Barros, um cara extraordinário, ele conhece o tema como poucos no passado. As pessoas não gostam, porque, de novo, ele fala a verdade e ele não vai atrás de mitos, ele fala a verdade com consistência, ele tem apoio com dados, com conhecimento, com apoio científico no que ele fala. Então é difícil, as pessoas não gostam, porque ele fala a verdade. Então a verdade incomoda. Agora, eu sempre, claro, eu sei que tu leste o Peter Drucker, ele sempre dizia uma coisa assim, que governar é contrariar interesses. Claro que tem interesses que sejam interesses legítimos e tem interesses que não são legítimos. No caso do Bolsonaro, ele está contrariando interesses ilegítimos, que era apenas uma facção
e de uma ideia ideológica que estava nos levando para o fundo do poço. Biderman, a tua apreciação final aí, porque é muito bom receber. Espero que venha mais vezes, viaja muito assim, né? Para ter essas análises aqui, né? Sim, de ocupações esse homem tem. Além de Inclusive, o presidente do nosso Conselho Deliberativo do Grêmio Porto Alegrense. exatamente, eu ia falar. Futuro tetracampeão da Libertadores da América, né? Para encerrar, como é que está o nosso Grêmio? O Grêmio está muito bem, Silvio, tem absoluta convicção que tem toda a condição de ganhar do Flamengo, chegar na final da Libertadores. Eu acho também, isso é super importante, mas tão ou mais importante que isso é o ambiente político que o Grêmio vive. Nós estamos diante de 3 eleições, hoje é quinta-feira, mas no sábado temos eleição, quando esse programa for ao ar já saberemos os resultados das eleições para o Conselho Deliberativo. O Grêmio está pacificado, né? Está pacificado, nós temos, enfim, 16 movimentos alinhados em uma única chapa, depois temos a eleição da mesa do CD, eu obviamente sou candidato à reeleição, e o presidente Romildo e o Conselho de Administração são candidatos há mais 3 anos. Foi toda uma construção política que se fez para permitir que isso viesse a acontecer, sem casuísmo, mas com um trabalho político consistente para que isso pudesse acontecer. Então, o Grêmio, tudo leva a crer que o Grêmio vai ter mais 3 anos aí de tranquilidade no ambiente político, dando condições para que se possa, vamos dizer assim, concluir a transação da Arena, que deve concluir, se não até o final do ano, no primeiro semestre do ano que vem, sem dúvida nenhuma, o que vai colocar o Grêmio num outro patamar. Então, acho que o Grêmio vive um momento extraordinário, com muita competência, com consistência política, com governança. Nós vamos trabalhar muito nesses próximos anos na estruturação de uma governança que reduza a possibilidade de ciclos no futuro no clube, como é muito comum no futebol e nas empresas, enfim, que tem participação política, e o futebol é um ente político. E quanto mais avança a coisa, mais os clubes têm que ser administrados como empresas. Exatamente. Então, não sei exatamente como empresas, mas com uma boa governança. Então, nós vamos evoluir nessa questão. Uma gestão profissional. Né? Nós vamos evoluir nessa questão da governança do Grêmio. Então, o Grêmio vive um ótimo momento e talvez, assim, caminhando um futuro brilhante pela frente. Estou muito feliz de estar podendo participar desse momento do clube. Espero continuar dando a minha contribuição, pelo menos por esses próximos 3 anos, para que a gente possa encaminhar um Grêmio aí consolidado, com a gestão da Arena, enfim, na nossa mão. Então, o Grêmio, acho que tem um futuro brilhante pela frente. Muito bem. Como gaúcho, eu torço para isso. Agora, como colorado, nem tanto, viu? E eu, como gremista, fico muito feliz que essas chapas todas do Grêmio estejam convergindo, não apenas para uma chapa, mas para um propósito único, né? Um propósito que coloque o Grêmio Futebol Porto Alegrense, a instituição, acima de interesses de grupos que sempre existem, não é errado, isso sempre existe, mas quando eles convergem para o mesmo propósito, quem ganha é o clube. Mas sabe que a respeito do... Não é bom falar do co-irmão, mas logo que terminou o jogo contra o Atlético Paranaense, eu mandei uma mensagem para os nossos grupos lá onde tem colorados, em gremistas, obviamente, saudando o co-irmão, saudando os colorados, porque é muito bom ver o Internacional de novo participando, mesmo que não tenha ganho, tá? Eu acho até que foi muito bem chegar à final da Copa do Brasil, é extraordinário. Então, cumprimentando os meus amigos colorados por ter, vamos dizer assim, há 2 anos estava na segunda divisão, e agora está disputando a final de Copa do Brasil, chegou uma quarta de final de Libertadores, está lá na zona de classificação para Libertadores do ano que vem. E com boa chance, né? Com boas chances. Com altos e baixos administrativos. Isso é muito bom para o futebol gaúcho. Tá bom. Pedro, obrigado pela tua presença aqui. O rápido intervalo, nossa economia e desenvolvimento volta já. Fique aí. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem padrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome.
Um olá a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a audiência desse programa, né, e o carinho do pessoal conosco nas redes sociais, falando da escola, comentando os nossos comentários e também pedindo algumas sugestões. Obrigado, continue nos acessando, continue visitando o site professorsaul.com.br. Falando nisso, eu quero falar um termo novo, um termo do século XXI, que já tem alguns professores falando e tudo mais, mas sempre vale a pena reforçar. No século XX, quando as pessoas não iam trabalhar, a gente chamava isso tecnicamente na gestão de absenteísmo. No século XXI apareceu um fenômeno, porque o absenteísmo continua, o colaborador muitas vezes acaba não indo lá trabalhar por algum problema pessoal ou de saúde, sei lá. Mas hoje nós temos no século XXI o presenteísmo. O que é o presenteísmo, né? O presenteísmo é quando a pessoa foi trabalhar, chegou lá, só que só está o corpinho, né? Somente a pessoa, a cabeça dele, as ideias deles, elas estão fora. Ou seja, ele está presente, sim, ele registrou o seu ponto na entrada, ele vai registrar o seu ponto na saída, mas o que ele entregou de resultado realmente foi zero. Por quê? Porque foi uma situação de presenteísmo, que é uma grande fonte de desperdício hoje nas empresas. Como é que tu resolve o presenteísmo? Através da liderança, através da gestão, através da cobrança de indicadores de desempenho, de metas e também a parte da remuneração por meritocracia. Todas essas palavras, tudo isso, novos termos que nós hoje utilizamos no século XXI. Tudo isso está no meu livro, As 12 Atitudes do Século XXI, que você pode baixar lá no meu site, professorsaul.com.br, gratuitamente. Por favor, baixa lá, vamos conversar sobre isso, né? É um tema bastante instigante que também você pode levar para a sua empresa. Hoje, eu falo em nome da PS Capital, Estratégias e Análises Tributárias. Pague menos imposto e ainda recupere o que a sua empresa pagou a maior. Visite lá, muito obrigado e até a próxima semana. Muito bem, nesse bloco final do Economia e Desenvolvimento dessa semana, viu, Mário, estamos recebendo o nosso parceiro aqui, né? Doutor Michel Soares. Doutor Michel. Michel, prazer em tê-lo aqui no programa. E aí, faz a primeira pergunta para ele, meu. Pois olha, Michel, eu sei que tens acompanhado muito a questão da Previdência, da reforma da Previdência. Está indo para finalização, não é isso? Exatamente. Agora, a semana que vem, tem a votação agora no Senado. Acho que vai até que, enfim, para a votação agora no Senado e depois para a sanção. Volta para a Câmara dos Deputados. Se não teve alteração, só... Já vai para a sanção lá do presidente Bolsonaro. Isso. E os reflexos que isso vai ter? Por exemplo, tem a lei orgânica da assistência social, que organiza toda a parte de arrecadação, distribuição, etc., né? Haverá reflexos nisso aí. Exatamente, né? A lei orgânica da Previdência Social é mais tratamento sobre a questão do BBC-LOAS, que é o benefício de prestação continuada, o benefício assistencial. Hoje, como funciona hoje a lei orgânica, o BBC-LOAS? Hoje ele é destinado aos servidores, aqueles segurados que nunca contribuíram para a Previdência, mas chegaram a uma certa idade, por exemplo, 65 anos, tanto o homem quanto a mulher, e não tem renda, não tem tempo para se aposentar e não tem renda. Ou então para aqueles segurados que não têm condições, são deficientes físicos que não têm como trabalhar. Então, esse é um benefício assistencial que é destinado para esses segurados. O governo federal, a critério de social, um programa social, destina esse benefício a esses segurados. Ele não depende de contribuição, só alguns requisitos. Que requisito? Se tu for pensar para o BBC LOAS, o idoso, ele tem que ter 65 anos de idade e miserabilidade econômica. O que é miserabilidade econômica? Na condição social, no grupo familiar, ele não tem condições de autossustentar. Aí é destinado a ele esse benefício. Ou então o deficiente, que tiver constatado através de uma perícia médica que ele tem uma dependência, uma deficiência física prolongada por mais de 2 anos, sim, ele recebe esse benefício. E o projeto federal está querendo atingir esse benefício, no sentido de ele é um salário mínimo destinado a esse segurado. Hoje, para atingir as condições que eu lhe falei agora há pouco tempo,
Para o governo, a tendência é diminuir de 65 para 60 anos, só que não pagar a integralidade, que hoje se paga um salário mínimo, ele quer pagar R$400. Quando o segurado atingir 70 anos de idade, aí ele vai receber a integridade, que é um salário mínimo, hoje, R$998. É tudo pela questão da falta de recursos do governo, né? Então, aí mais ainda a importância dessa reforma da Previdência, né, Michel? Exatamente, né? Estamos aguardando aí, ansiosos para ver como vai ficar essa reforma da Previdência e que vai alterar aí na vida do segurado. Tá, ok. Eu acho que é importante, né, esses esclarecimentos, porque nós estamos chegando no final de um grande processo que eu tenho certeza vai mudar a vida das pessoas e, sobretudo, ajudar nas contas públicas. Se o governo for saudável do ponto de vista econômico e financeiro, não tem como sustentar essas coisas. E é importante o governo ter esse recurso para as pessoas na faixa de miserabilidade, como falou o Michel, porque as pessoas, afinal de contas, elas precisam viver. E esse é também um atributo do governo, né, Michel? Tu tá assim, de certa maneira, otimista em relação à aprovação da Previdência no escopo todo, como ela foi projetada? Exatamente. Eu espero que seja assim, atingido os impactos da projeção que o governo estudou, uma referência econômica, porque uma economia, como tu bem falaste, bem sólida e bem feita, todos ganham, né? Não só o segurado, o trabalhador, como também o empresário e o governo em si. E na questão da Previdência, né, nós temos que ver o seguinte, a população está envelhecendo e nós temos que arredar, deixar de mistificar certas coisas, confundir direitos com privilégios. Tem uma casta de funcionários, normalmente funcionários públicos, normalmente são funcionários públicos, que ao longo do tempo foram, né, se apropriando de recursos, nem sempre recursos que, do ponto de vista, pode ser legal, porque foram leis que foram feitas, mas não são justas para com a sociedade. Uma sociedade carente, como é a brasileira, né, e que precisa distribuir melhor a sua renda, distribuir melhor os efeitos sociais, né, que o governo tem que fazer para a economia, e esse é um canal importante que é a Previdência Social. A Previdência Social sendo mais, digamos assim, mais saudável do ponto de vista de ser justa, né, e de não manter privilégios, ela poderá ter, então, condições de manter essas pessoas num nível razoável, pelo menos para se alimentar, né, Michel? Exatamente, esse é o objeto, né? A Previdência ela é para sustentar e para poder substituir a renda, né? Ela está para amparar quando tu necessitar dela, seja na idade avançada ou então alguma deficiência física. Com certeza. Michel, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu acho que coisas esclarecedoras aí. É importante, o Michel sempre traz isso aí no seu espaço, aqui no nosso Economia e Desenvolvimento. Uma boa semana para ti também. Ótima semana para todos nós. Da mesma forma. Boa semana. Para você, telespectador, muito obrigado pela audiência, pela fidelidade aqui no nosso programa. Tenham uma boa semana e até a semana que vem. Até lá.